Eu já tinha solicitado aqui, mas agora deu, né? Agora deu, agora deu. Deve ser conexão. Tudo bem Ótimo. com você? Tudo bem, eu sou o tiozão do Zap, né? Sabe que eu me atolo todo para mexer nesse troço, né? Fico aqui uma hora para acertar, fico levando bronca. Estou aqui com o meu produtor. Eu também, cara. Sou o tiozão do Zap legal. Hoje a gente sabe mexer, mas quando é simples, quando é televisão, a gente sabe, né? Pois é, mas aí é uma equipe, né? Ali a gente já estava acostumado, né? Que todo mundo trabalha para isso, né? Né? Cada um faz sua parte, né? Aqui eu me atolo todo para fazer tudo. Verdade, Mário. Certo, Uma, né? Vê aí. uma pequena apresentação aqui. E aí, querida? Mário Frias, ex-secretário especial de Cultura do governo Bolsonaro e agora candidato a deputado federal do PL pelo estado de São Paulo. Mário, obrigada por ter aceito o convite para falar um pouco do seu trabalho. Já faz um tempinho, né, que a gente se viu depois de 62. Rose, verdade. Ia na campanha. Sempre um prazer. Isso é uma coisa que até é bom você falar, porque tem uma turma assim que acha que eu estou saindo pelo Rio, né? Mas eu Isso. estou saindo por São Paulo, sou candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo. Muita gente me pergunta por quê, e para mim é muito fácil, Rose. A minha vida profissional como produtor, diretor, que saiu dos ares, né, de TV Globo e de ator, foi toda em São Paulo, né? Em São Paulo eu aprendi a ser produtor executivo, eu tive contato com grandes empresas, com grandes empresários. Então, eu tenho uma gratidão muito grande ao estado de São Paulo. Então, para esclarecer essa dúvida, aproveitar o teu espaço. A última vez que a gente se viu foi lá no Sim, 62 Minutos, né? sim. Mas é uma honra, um prazer estar aqui com você. Você é uma pessoa séria, que faz um jornalismo de verdade, muito difícil hoje, né? Então é um prazer estar aqui com você, meu amigo. É uma honra recebê-lo também depois do grande serviço que você prestou à nossa nação brasileira. Mário, você é conhecido por colocar fim à farra da distribuição de verbas apenas para os artistas milionários na área da cultura. Foi um verdadeiro barata voa, né? O que mudou da Lei Rouanet de quando você entrou até quando você saiu? No governo Bolsonaro, ela ficou mais justa? Ela ficou assim, Rose, para você ter uma ideia, a divisão de percentuais para um projeto de lei Rouanet ficava 50% para a empresa que administrava o recurso, 30% para divulgação, 15% para escritórios de advocacia e só 5% era investido em cultura, sem que ao menos a gente tivesse uma prestação de contas para saber se esse dinheiro realmente foi investido em cultura. Nós fizemos um trabalho longo de pesquisa, de avaliação, para fazer aquilo que estava ao nosso alcance, que era mudar a instrução normativa da lei, ou seja, a regulamentação, né? Então, o que nós fizemos foi isso. Nós baixamos esse lucro, digamos assim, de 50% para 15%. Ora, vamos falar a verdade, né? Que negócio dá 15% de lucro, né? A maioria dos negócios que são de venda, né? Vão dar até 5%. Quando é serviço, vão dar até 10%. Nós jogamos esse limite para 15%, que é muito menos do que 50%. Depois nós tiramos de 30% para divulgação. O que é divulgação, Rose? Se você tem qualquer tipo de produto ou serviço, você precisa colocar num jornal, numa rádio, numa TV para poder divulgar o seu produto. Então você imagina para onde ia essa fatia de 30%. Então nós baixamos para 5% e impusemos um teto de até 300 mil reais. Então não tem mais aquela farra que era para a tal da divulgação. E uma coisa, Rose, que chamava muita atenção e que, na minha opinião, é um absurdo, estava garantido dentro da lei Rouanet 15% obrigatório para escritórios de advocacia e contabilidade. Então, Nossa. nós tiramos essa obrigatoriedade. Se você tem um projeto grande, que você precisa de um contador e de um advogado, você contrata pelas tabelas, pela tabela da OAB, por exemplo. Isso garantiu no final, Rose, dessa transformação, que 80% do recurso destinado a um projeto cultural fosse para o projeto. É óbvio que isso incomodou muita gente. Se a gente fizer uma conta básica, só para não tomar muito o tempo nesse assunto específico, mas se a lei ela financiava mais ou menos 2 bilhões por ano, né? Nós batemos recorde de investimento nela,
Você tá dizendo aí que 1 bi desse recurso ficava para empresas que administravam a lei, ou seja, produtoras dos Amigos do Rei. 30% desse recurso significava mais ou menos 600 milhões por ano, garantido para a tal da divulgação, Rose. É E muito. 15% para escritórios de advocacia. Você está falando na ordem de 300 milhões por ano indo para escritórios de advocacia. Então, é óbvio que isso incomodou muita gente. Fica muito claro que eu só consegui trabalhar porque eu tive o apoio do presidente da República, porque para você enfrentar a máquina, como a gente enfrentou o sistema, o mecanismo, não bastava só ter coragem, a gente tinha que ter apoio institucional. Porque senão é óbvio que a minha cabeça teria rodado bem rapidinho, como eu E, escutei, e como eu hoje, escutei muitas vezes. hoje os recursos chegam até os iniciantes, os artistas que estão iniciando, né, Mário? Chegam, inclusive a gente teve uma mudança na gestão normativa que garante que a cada milhão investido num projeto de grande porte, 10% desse milhão tem que ser investido num projeto que nunca antes foi financiado pela lei. Agora, eu te pergunto uma coisa, Rose, que é uma pergunta que sempre que eu penso nisso, me vem à cabeça, que é por que não fizeram isso antes? Qual era a dificuldade de sentar naquela cadeira? Eu sentei por quase 2 anos, 1 ano e 9 meses. Qual foi a dificuldade dos gestores anteriores de fazerem essas alterações? De realmente fazerem, terem a preocupação de que esse recurso chegaria na ponta? Então é óbvio que a Secretaria de Cultura atual, o antigo Ministério da Cultura, era usada como mais uma ferramenta de financiamento político, de troca de favores. Por isso, a gente vê essa elite tão chorona, né? Camila Pitanga, Caetano Veloso, Gilberto Gil e os asseclas, que muitas vezes nem entendem essas questões profundamente, mas tem que se sentir parte de um grupo, né? Tem aquela história do pertencimento, né? Eu, em momento nenhum, porque sou ator e porque convivi no meio durante 25 anos, eu tenho que me tornar aquilo, né? Eu sou uma pessoa, eu tenho caráter, eu tenho princípios, né? Eu tenho uma família. E, obviamente, que isso sempre me incomodou. Ô, Mário, você acha que os artistas que são conservadores, você é desse meio, eles ficam inibidos em se manifestar? Nós vemos poucos, né? Alguns nem estão no Brasil mais, mas nós vemos poucos se manifestando a favor da direita, do conservadorismo. Eu acho que é bem isso, Rose. Eu acho que é uma questão de medo, né? De se resguardar da opinião política para não sofrer nenhum tipo de retaliação. Como eu te falei, quando eu fui para São Paulo, meu objetivo foi de buscar a minha independência. Então, por isso eu sou muito grato ao Estado de São Paulo, porque trabalhando como produtor executivo, eu pude criar o meu próprio nicho de trabalho. Eu fui produzir televisão, que sempre foi a minha grande paixão. Fui produzir programas, fui apresentar, fui buscar novos desafios e que me dessem essa independência. Porque uma coisa, Rose, ficou muito clara para mim. Eu jamais conseguiria ter a família que eu tenho hoje, um casamento como eu tenho hoje, de quase 18 anos de casado, 2 filhos, né? Eu tenho um filho do meu primeiro casamento, o Miguel, e tem a Laura do meu segundo casamento com a Juliana. Eu percebi que eu jamais seria capaz de ter uma vida normal, estando dentro dessa estrutura que te cobra tanto, né? Ela te exige um certo nível de comportamento pessoal que eu nunca aceitaria. Mário, quando a gente fala em indústria cultural, parece que as pessoas assim, não têm muita noção da dimensão da questão. O que nós vimos nos últimos 30 anos esteve muito relacionado ao chamado complexo de vira-latas do brasileiro. Tanto é pelo que a TV divulgava também, né? Você vê, enquanto nós recebemos muita informação da indústria cultural americana, aqui no Brasil havia o achincalhamento da nossa história, né? Da história do Brasil. Eu lembro que eu comecei a ficar incomodada, porque tudo que era relacionado à história do Brasil era cômico e era uma coisa, era ruim de você assistir. E nós vimos agora o restabelecimento desse patriotismo que faz muito parte dessa cultura, né, Mário? Dessa cultura que está sendo reerguida agora.
Rose, só para você ter uma noção, você falou de 30 anos, a Rouanet financiou ao longo desses 30 anos 48 bilhões de reais. E eu vou te falar uma coisa, isso que você falou é muito sério, porque você pode falar de várias manifestações culturais no Brasil, mas a mais popular sempre foi televisão, telenovelas, né? A televisão, ela tinha uma fatia da população gigantesca por capítulo, por expectativa de produções. E o que fica muito claro é que quem tacou fogo no parquinho queria ser considerado herói, né? Então, havia um objetivo de você ser um artista revolucionário, né? Que se manifesta, que resiste, como a gente está escutando hoje, justamente porque a gente só mostrava, através dessa cultura, um Brasil corrupto, um Brasil adúltero, um Brasil pornográfico. Pornográfico. E isso ficou muito marcado como sendo a nossa cultura única e com um método. Como se nós não tivéssemos cultura, né? Eu me lembro, quando criança, o sentimento de patriotismo que eu senti por um filme americano, quando chegava o exército americano, salvava o mundo, e eu falava, quando que nós vamos sentir isso pelo nosso país? Você viu agora? Aquela história, né, da gente... eu fui pequeno, meu pai era piloto, fui pequeno com meu pai para Flórida, né? A gente não tinha grana, mas assim, foi minha mãe, meu pai, a gente passeou de carro por lá e tal. E era impressionante quanta bandeira dos Estados Unidos você via nas casas. E outro dia eu vi isso, né? Que aquela palhaçada que houve no segundo 7 de setembro, que ainda foi maior que o primeiro, né? Eu tive na Paulista com as pessoas. E eu vi essa palhaçada na imprensa falando sobre um tal sequestro da bandeira, né? Agora, eles pisaram na bandeira, fizeram questão de enaltecer a tal da bandeira vermelha, né, ao longo de tantos anos, e agora, justamente, quando o povo brasileiro está orgulhoso de um presidente, está orgulhoso de um governo que não é corrupto, né, de um governo que não tira proveito da máquina pública, como você vê diversas vezes o presidente Bolsonaro falando sobre a escolha dos ministros técnicos que ele escolheu, justamente sem lotear, sem fatiar os ministérios. Ontem o Lula estava falando na CNN, falando que isso é normal, é a democracia na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, que é óbvio que se os partidos apoiaram ele, que ele vai lotear os ministérios. Cara, eu acho que ele fala uma canalice dessa com tanta tranquilidade que você realmente percebe que a alma do cara é corrupta. Ele não entende, né? O presidente, quando ele fala isso, praticamente em todas as entrevistas e sabatinas que ele participa, ele fala sobre o fato de não ter cedido os ministérios dele politicamente, né? Não ter loteado os cargos. Isso é fantástico, porque isso torna o Brasil, a gestão pública do presidente, algo extremamente profissional e benéfico para a população. Ministros técnicos, né? Pela primeira vez nós não tivemos isso, que antes era um médico na infraestrutura, era tudo trocado. Por isso que anda, por isso que está andando. Concordo. E quando ele me convidou, Rose, foi bem naquele período que a gente estava trancado em casa, né? Bem aquele período de ruptura do Moro, né? Foi bem naquele período que o presidente me convidou. E a minha sensação na época, Rose, foi assim, poxa, tem um cara que está ali sacrificando a própria pele, a própria vida, sacrificando a família, sacrificando a aposentadoria, todos os anos de trabalho, porque ele quer ajudar o Brasil. Então foi algo assim, Rose, dentro de mim, muito grande, foi quase que um grito de liberdade, porque eu já havia trabalhado, estado no meio, né, dos artistas durante muitos anos calado. Então aquilo foi um grito de liberdade que eu, em momento nenhum, eu hesitei. Porque eu pensava exatamente isso, como é que eu posso ser covarde ao ponto de abandonar esse homem que eu admiro ali sozinho apanhando de uma classe. Então, assim, foi uma decisão que sacrificou minha família, né? Tive que sair da minha casa, tive que vir morar em Brasília. Foram diversas questões, diversas dificuldades que eu tive que lidar, mas em momento nenhum eu hesitei, Rose,
né? Eu tive 2 infartos ao longo desse período. Esse último foi uma sensação Processo, horrível. Eu tá? achei ameaça, processo, difamação, a mídia inteira me difamando, falando mal, tentando esconder a parte boa do meu trabalho e só mostrar as fofocas e as mentiras como se aquilo... Bom, essa guerra de narrativa que a gente está vendo pesada em cima do presidente, é óbvio que numa esfera muito menor, mas eu também passei. Mário, como você vê os ataques à liberdade de expressão? Eu acho que eu estava vendo na sua bandeira, né, da sua campanha, liberdade, fé, cultura. E como você vê esses ataques à liberdade de expressão, e o cerceamento de jornalistas e prisão de políticos? Rose, eu confesso para você que mesmo com tantos anos de desgovernos, eu nunca imaginei que a gente ia passar por isso no Brasil. E o presidente avisou, né? Porque é aquela velha história, a liberdade ela não é tomada de uma hora para outra. Ela vai ser em conta-gotas. E se você se lembrar bem, esse período que eu estava falando para você, de março de 2020, com a saída do Moro, foi o período em que houve aquelas prisões, né? Que o cara estava trabalhando na lojinha dele, foi arrancado, que a senhora teve um braço quebrado numa praça em Araraquara. Então, são coisas que eu jamais vou esquecer da minha vida. E aí, como, infelizmente, nesse aspecto, o povão, em geral, foi muito permissivo, o avanço foi assim, a passos largos. Então, o que a gente está vendo hoje é que a gente realmente está vivendo num estado de exceção. Porque se eu não concordo com você, ou eu concordo com você, numa democracia consolidada, eu tenho que ter o direito de emitir minha opinião. Né? Aí você tem o caso do Daniel Silveira, né? Que eu tenho grande esperança que seja eleito como senador pelo Rio de Janeiro. Daniel Silveira, senador pelo Rio de Janeiro, número 142. É um cara corajoso. Eu conheço ele, né? Eu nem sempre concordo com todas as palavras que ele disse, mas é aquela velha história, Rose. Você pode falar o maior absurdo que você quiser. Eu posso não concordar, mas eu vou defender com todas as minhas forças o seu direito de dizer aquilo que você pensa. E isso, definitivamente, a gente não tá... A gente hoje não tem essa liberdade. Muitas vezes eu evito palavras, assuntos, temas, né, para não ser cancelado por aí, né? Tá certo. Democracia é a convivência dos contrários. Inclusive, o PL 2630, ele surgiu na pandemia, né? Como forma de cercear os que pensavam contrário. E tá A aí. gente, a gente brigou muito contra, Fred tá, Krueger Rose? queria sair da casinha, né, Mário? E a gente brigou Sabe? muito contra isso. Na Secretaria de Cultura, inclusive, nós fomos o primeiro ministério a proibir a cobrança de passaporte sanitário em projetos financiados pela Rouanet. Muito pouca gente sabe disso, porque coisa boa ninguém divulga, mas nós, na Secretaria de Cultura, fomos os primeiros a bater contra esse absurdo segregatório que era a cobrança do passaporte vacinal, inclusive com pessoas do próprio governo que erradamente no início apoiaram essa barbaridade. Né? Eu fui contra, não só fui contra, como lançamos uma portaria proibindo a cobrança de passaporte sanitário em projetos financiados com recurso público, com a Lei Rouanet. Nós fomos contra também a utilização de linguagem de gênero na documentação oficial do Ministério. Isso foi uma bomba na época, porque ninguém queria meter a mão nesse vespeiro. E em relação a essa PL, nós em outubro, para você ter uma ideia, nós em outubro de 2020 soltamos a primeira nota técnica para se criar um decreto na época, que acabou virando MP, e que o presidente do Senado recusou pela primeira vez na história, uma MP criada por nós, que era justamente combatendo a 2630, exigindo que as Big Techs, né, as chamadas Big Techs, retirassem conteúdo sem prévia avaliação judicial, né? Que é o certo, né? A gente vive numa democracia. Você não pode simplesmente decidir que agora você manda. E isso, voltando àquele assunto que a gente estava falando antes, é muito fruto do que aconteceu na pandemia, porque abriu ali uma permissão, né? Aquela ação desastrosa do STF, passando poderes
de administração das questões da pandemia para estados e municípios, abriu um precedente muito perigoso e a gente viu até onde isso avançou. Sim, ainda bem que nós vimos os políticos que participaram ativamente disso já começaram a se dar mal, né? No caso, o Graças a Deus. Zerou, Lembrando Dória, né? zerou, Dória, tchau, Dória. senadores. Exatamente. Ô, Mário, recentemente você criticou uma fala da cantora Ivete Sangalo sobre as armas no show. Qual o seu posicionamento? Você é a favor da posse e do porte de armas? Rose, eu já critiquei a Ivete outras vezes, porque não é uma questão pessoal, né? Eu sempre fui fã da Ivete, sempre gostei dela, inclusive pessoalmente. Agora, o que me espanta é a hipocrisia, né? Você ataca Sim. um presidente legitimamente eleito pelo povo, mas você andava tirando fotinhos e de carinhos e abraços com dois presidentes corruptos no passado. Então, eu não aguentei quando ela atacou o presidente, eu me senti atacado e rebati. Eu não E ataquei ela, sempre com tá? seguranças, né? Sempre com seguranças. E aí você vê Luciano Huck, Ivete Sangalo, falando levianamente sobre armas, porque quando você não aprofunda o assunto, você só diz assim, eu quero flores e livros, você está sendo muito hipócrita. E eu tive uma passagem muito triste na minha vida, que foi o assassinato do meu pai. E com essa situação, fazendo uma análise da minha vida como homem adulto, eu quero ter o direito de ter a chance de me defender. E quando o presidente fala que quer todo mundo armado, quer o povo armado, que é para não vir nenhum filho da Sim, Pi, não vir nenhum filho da Pi sim. para transformar isso aqui numa democracia, eu concordo com ele em gênero, número e grau, porque é exatamente isso. O que o presidente quer, e ele é um militar, ele tem ideia do que ele está falando, quando ele diz que ele quer o maior número de pessoas de bem possuindo armas de fogo, o que ele está falando eu quero que as pessoas, num país de extrema violência como nós temos, tenham o direito de se defender. E caso esse país seja atacado em sua democracia, no seio da democracia, como foi a Venezuela, por exemplo, que o povo não passe fome e não tenha para se defender apenas pedras e paus. Então eu concordo, eu apoio, eu sou CAC, eu tenho porte, porque eu comprovei minha efetiva necessidade, né? Eu tenho mais de 20 ameaças na minha vida, e como secretário de Cultura, por incrível que pareça, eu não tenho direito à segurança, não tenho Não? direito legal, não tenho direito à segurança legal. Então, eu já tinha feito curso, eu já era CAC, eu entrei com um pedido para que eu pudesse ter porte. Interessante que se você pega todas as falas do presidente estão ligadas à liberdade, né? À defesa da liberdade. E eu concordo com ele plenamente. Rose, eu não poderia fazer parte de um governo, porque eu não sou político. Eu sou um ser humano comum que batalhou e trabalhou a vida inteira para ter o patrimônio que tem. Mas, definitivamente, essa luta de hoje, Rose, é de todos nós. Quando o presidente falou que era para eu vir a deputado federal, mais uma vez eu não questionei, porque todos nós brasileiros hoje sabemos o que é a política, quem são os poderes, qual é o papel de cada um. Mas o papel mais importante de todos esses da democracia, Rose, é o papel do povo. Então o povo não pode se omitir. A principal arma que a população tem, Rose, não é a arma de fogo, é o voto. Porque com o voto a gente vai ter a chance, obviamente, se nós votarmos direito, nós vamos ter a chance de opinar sobre as leis que regem nossas vidas. Então, hoje, é muito importante o papel de um deputado federal, por exemplo, pelo estado de São Paulo, que é o estado Sim, mais rico do Brasil. Então, quando o presidente fez essa convocação para mim, eu também aceitei mais uma vez, sabendo tudo que eu ia passar, sabendo todos os problemas que eu ia enfrentar, porque eu vesti a camisa do meu país. Eu não faço esforço nenhum para concordar com o presidente Jair Bolsonaro. Ontem eu estava assistindo a live dele e teve uma hora que eu fiquei cansado, sinceramente, estou falando aqui abertamente, teve uma hora que eu fiquei cansado dos apresentadores, sabe? Fiquei cansado daquela ladainha de você se arrepende, você pede desculpa, você... Cara, que saco, bicho.
não só fala aquilo ali, sinceramente, quem é caçador de like e nunca sentou a bunda numa cadeira que pega fogo, como a dele ou como a minha. É óbvio que você vai errar. É óbvio que você vai tomar atitudes que, de repente, você não tomaria se você tivesse sentado no sofá apertando o botão. É muito Então, difícil, assim, né, Mário? não critico, eu não critico, Rose, porque eu tenho noção exata do que é sentar numa cadeira daquela, entendeu? Mário, como deputado federal, entre as pautas mais urgentes para o Brasil, qual você acha a principal? Nós temos várias aí pela frente, tributária, administrativa. Eu sou liberal, né, Rose? Eu acredito que... Porque eu trabalhei a minha vida inteira para ter o que eu tenho. Eu não sou filhinho de papai, eu não sou amigo do rei, nunca fui. Tudo que eu tenho eu conquistei com o meu trabalho. Então, o que o presidente está fazendo em termos de cortar impostos é algo histórico. O que o presidente vem fazendo na segurança pública com o ministro Anderson Torres, para mim é o ministro mais correto da justiça que a gente teve, né, diante de tantas coisas que a gente passou, na apreensão de drogas, o que a gente fez com o ministro Tarcísio, agora com o Marcelo Sampaio, na infraestrutura, é histórico, são coisas que o brasileiro nunca teve nem a expectativa de sonhar que isso poderia ter feito. A ministra Damares, o Rogério Marinho, né? O astronauta, o Marcos Pontes, que trouxe para nós a chance de produzirmos vacina no Brasil. Então, o que eu tenho que pensar, Rose, é que eu tenho que trabalhar naquilo que eu realmente entendo, que é onde o presidente me colocou para trabalhar, que é na área cultural. É óbvio que eu vou apoiar com força, porque é o meu temperamento, eu não tenho medo de briga. É óbvio que eu vou apoiar com força as pautas do presidente Bolsonaro. Mas eu, como deputado federal, vou ter a chance de gerar inclusão social, empregos. Eu acredito muito, muito, Rose, na questão da profissionalização dos jovens. Isso Trabalho que eu ia falar, profissionalizante e fez um técnico. muito trabalho na secretaria para os jovens, né? E isso é uma coisa muito importante, porque quando você perde um jovem, como nós perdemos agora por causa da pandemia, sem ir às escolas, seríssimo isso, nós vamos ter um atraso educacional aí de 10 Então, anos. gap de 10. Então, quando eu vou numa área, Rose, de IDH baixo, que nós fizemos trabalhos para essas áreas de IDH baixo na Secretaria de Cultura, quando eu vou numa área de IDH baixo dessa e coloco, por exemplo, uma biblioteca digital, como nós fizemos, que foi a distribuição daquele Kindle, que é o leitor da Amazon, que é um iPad somente para leitura, não é para entretenimento. E ele tem a capacidade de armazenamento de mais de 4 mil livros. Quando nós distribuímos 2 milhões de reais em Kindles nas áreas de DH baixo do Brasil inteiro, eu vou afetar a comunidade. Eu vou dar informação para aquele jovem que muitas vezes é cooptado pelo crime, é cooptado pelo tráfico, pela vagabundagem, né, pelo roubo. Então, projetos como esse, como a Casinha Games, que eu fui muito criticado, mas que, na verdade, levava formação técnica na área de games Mas para jovens. é o mundo dos É o jovens. mundo. A indústria de games hoje é maior do que a indústria de Hollywood. É, Então, a minha preocupação como homem público, né, como gestor público, é de levar capacitação para maior parcela hoje, né, como candidato, como serei, se Deus abençoar, como deputado federal, vai ser levar essa oportunidade para a maior quantidade de cidadãos do estado de São Paulo, porque com isso eu tenho certeza, Rose, absoluta, porque aconteceu na minha vida. Eu vou transformar a vida de pessoas através do lado profissional, da transformação, da capacitação desse ser humano, inserindo ele no mercado de trabalho. é isso. Bom, nosso tempo aqui já se esgotou. Uma última pergunta. Em caso de vitória Claro. do presidente Bolsonaro, você pretende voltar à pasta? Rose, eu sou uma pessoa que eu estou muito acostumado a lidar com ansiosidade, né? Eu estou vendo muita gente ansiosa. E nesse aspecto profissional, eu sou muito pouco ansioso. Porque eu sei que essa ansiosidade ela não é nada produtiva. É diferente. Precisa estar ansioso porque o dia a dia te ocupa.
A tendência nesse momento é subir muito a ansiosidade e fazer muitos planos, mas eu prefiro trabalhar dia a dia. É o que eu falei para você. Eu sou um soldado e estou à disposição do meu capitão, porque eu confio nele, porque eu admiro ele e porque eu sei profundamente quais são as intenções dele no Brasil. Se eu tiver a oportunidade de ser eleito pelo Estado de São Paulo como deputado federal, que é a minha missão, eu vou querer cumprir essa missão com toda a força do meu ser. Agora, é o que eu te falei, eu quero estar na Câmara para poder fazer um trabalho de soldado do presidente da República. Não tenho papas na língua para falar isso. Como eu falei para você, eu tenho os meus projetos na cultura porque é algo que eu, como gestor público, já experimentei. Deputados Agora, a favor dele. Muita gente ficou pelo meio do caminho, né? Muita gente, muita. E é por isso que ele tomou a decisão de pedir para pessoas como eu, como Jorge Seif, né? Como os ministros dele, como o Tarcísio, como o Marcos Pontes, como o Damares. Ele pediu porque ele sabe que ele vai precisar de pessoas que não só ele sabe que são alinhados com ele, mas são pessoas, Rose, que já trabalharam com ele, que sabem como é duro, que não vão arregar, né? Porque eu vi muita gente valente que no final arregou para essa pressão. Então, porque não é fácil. Não é fácil, é muito difícil. Parabéns pela sua coragem, Mário. Obrigado por ter aceito o convite. Eu espero vê-lo em breve na segunda temporada dos 62 Minutos, quem sabe já como deputado federal, defendendo os interesses não só de São Paulo, porque o deputado federal que ele faz também reflete no Brasil inteiro. Tá bom? Seu número. Obrigado, Rose. Então, vou fazer minha propagandinha aqui. Sim, sim. Gente, eu sou Mário Frias, ex-secretário da Cultura do governo Bolsonaro, e agora eu sou candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo. O meu número é 2208. Mário Frias, candidato a deputado federal, meu número é 2208. Obrigado, amor. Te vejo em breve. Beijo, obrigada.